Então, escrevamos qual é o tipo de ponto crítico e qual é a estabilidade. Então, o ponto crítico, é chamado de centro. E esse ponto crítico do qual a gente está falando é a origem, que é a solução de equilíbrio estável. Então, essa solução, esse ponto, é estável. A gente vai ter três possibilidades: ou é assintoticamente estável, ou é estável, ou é instável. Essa é a primeira vez que aparece esse estável. Muito bem, o que eu quero fazer aqui no que resta é a justificativa já matemática do detalhe de como encontrar esses eixos e os semi-eixos. Deixa eu ver, vou trazer de novo a atenção aqui, para cá. Eu esqueci de mencionar neste diagrama daqui, vejam que eu fiz a família de elipses mais achatadas segundo o eixo x2', Então, com os dados que eu escrevi aqui, ainda não dá para saber isso. Eu esqueci de comentar isso. Se a gente chamar, por exemplo, este semi-eixo aqui de A, e este outro semi-eixo aqui de B, tá? O que se obtém, tá, é que A sobre B dá raiz quadrada, tá, de 7 menos raiz de 13, 7 mais raiz de 13. Tá? E se a gente coloca isso numa calculadora, isso vai dar 0,565. Então, o que significa isso, Que o semi-eixo A é praticamente a metade do semi-eixo B. Então, deve acontecer, sim, que quando eu desenho uma das elipses, o semi-eixo A deve ser aproximadamente a metade do semi-eixo B. Então, a elipse tem que ficar mesmo alongada, digamos, achatada, ao longo do eixo x2'. Então, essa era a outra informação numérica que era importante aqui. As informações importantes, então, era a inclinação dos eixos, esse ângulo θ, ter a equação desses semi-eixos, e a outra informação importante era a razão dos semi-eixos. Com isso, a gente completa esse desenho. Muito bem. Então, na continuação, vem o parêntese matemático. Tá? Aqui, eu vou fornecer para vocês as fórmulas. Tá? Não quero me esticar com a justificativa de todas estas formas, mas vou citar algumas coisas. Então, neste parêntese matemático, tá, eu quero fornecer para vocês as fórmulas que me permitiram fazer o desenho dessa família de elipse. Então, primeira observação. Há um exercício do Boyce de Prima que eu não pedi para vocês fazerem, mas que está na seção 9.1, Então, é o exercício 19. No exercício 19, da seção 9.1 do Boyce e de Prima, nesse exercício prova-se que as trajetórias de fase do sistema d dt de x1, x2, aqui vem a matriz de entradas A11, A12, A21, A22, a matriz A, Então, o que se prova nesse exercício 19, do Boyce de Prima, da seção 9.1, é que
Se os autovalores dessa matriz A que está aqui forem imaginários puros, como a gente encontrou em nosso exemplo, 3i menos 3i, se forem imaginários puros, nesse exercício se prova que as trajetórias de fase vão ser elipses concêntricas na origem. Tá? Então, nesse exercício, prova-se que as trajetórias do sistema são elipses, que foi o que a gente encontrou aí. Então, não é só um caso peculiar que aconteceu com a gente. Se forem os autovalores imaginários puros, necessariamente as trajetórias vão ser elipses, né? Se os autovalores de A forem imaginários puros. Imaginários. Vou colocar aqui em cima. Puros. Né? Imaginário puro no sentido de que é um número complexo onde a parte real dele é zero. Né? Não é um número da forma 2 mais 3i. Não. É um número 3i ou menos 3i. Então, nesse exercício, prova-se isso. Tá? Vou apagar aqui o desenho, mas vou colocar as fórmulas que permitiram chegar neste desenho. Tá? Esta parte é chata, mas é para que vocês tenham essas fórmulas na hora de resolver um exercício, se caírem neste caso, né, em que os autovalores forem imaginários puros, aqui vocês vão ter as fórmulas, tá, de como chegar à equação da família de elipses, né, e dos eixos. Então, de fato, nesse exercício, né, prova-se que dois pontos. Primeiro, tá? Estas duas condições. A soma dos elementos da diagonal A11 mais A22, né, que é o que a gente chama o traço da matriz. Essa é uma condição. E a outra condição é A11, A22 menos A12, A21, tá? Maior do que zero. Tá? A primeira condição, né, corresponde a demandar que o traço da matriz seja zero. Na verdade, se a gente revisar a nossa matriz do exemplo, a gente pode confirmar que o traço dessa matriz é já zero. E a segunda, esta condição que está aqui, esta expressão não é outra coisa que o determinante da matriz. Né? Então, nesse exercício do Boyce de prima, o exercício 19, que é guiado, né, você pode provar que se estas condições acontecerem, o traço da matriz for nulo e o determinante for positivo, isso implica que os autovalores são imaginários puros, que aconteceu em nosso exemplo. E é uma implicância nos dois sentidos. Né? Se e somente se os autovalores de A forem imaginários puros. Tá? Então, a gente poderia checar com nossa matriz. Né? Nossa matriz do exercício, né, era a matriz A, 1, 2, menos 5, menos 1. Né? Essa é a matriz A. Né? Desta matriz, bom, a gente vê que o traço dela é a soma dos elementos da diagonal, é 1 mais menos 1, né? Efetivamente deu zero, como aparece aí, e que o determinante, a gente já tinha calculado no início do exercício, o determinante, que é uma conta fácil de se fazer, é 1 vezes menos 1, menos o produto dos elementos que estão fora da diagonal, menos 5 vezes 2. Né? O valor disso é menos 1 mais 10, isso é 9. E efetivamente 9 é maior do que zero, é um número positivo. Então, são obedecidas as duas condições. Então, este tipo de teorema que estou escrevendo já garante que nesse exercício os autovalores seriam imaginários puros.
né? O que está faltando agora é argumentar que quando os autovalores são imaginários puros, né, que a gente vai ter como soluções as trajetórias de fase família de elipses, né? Tudo bem, isso vem na continuação. Isso também está naquele exercício do Boyce de prima. Então, se estas condições, que número eu vou colocar? Vou chamar de condições A e B. A e B. Né? Se as condições A e B forem satisfeitas, tá? Então, esta é a parte bacana. Aqui já se antecipa a falar qual é a cara que vai ter a equação de segundo grau que descreve a família de elipses. Então, a equação das trajetórias de fase vem dada por 2 pontos. Então, é A21 que multiplica x1 ao quadrado mais 2 vezes A22 que multiplica x1, x2 menos A12 que multiplica x2 ao quadrado, isso igualado a uma constante arbitrária. Aqui já dá qual vai ser a equação das trajetórias de fase, onde cai uma constante arbitrária. Como eu perdi a numeração, né, vou chamar aqui de C. Eu vou numerar com letras. Né? Por exemplo, em nosso exemplo, né, quanto é A21? Esse número que está aqui. Né? Em nosso exemplo, esse número foi menos 5. Quanto é A22? Esse menos 1 daqui. E quanto é A12? Esse número 2. Bom, vou colocar assim sem este menos aqui. Esse número 2. Então, de acordo com este exercício, a equação das trajetórias de fase seria menos 5 x1 ao quadrado, menos 2 x1 x2, menos 2 x2 ao quadrado igual a uma constante. Se a gente comparar com o que a gente obteve quando eliminou o parâmetro t, etc., a gente obteve esta mesma equação com um sinal trocado aqui, todos eles com sinal trocado, com sinal mais, e aqui tinha um termo que era um 18 com c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Tá? Em nosso caso, deixa ver, digamos, esta constante k, para nosso exemplo, viria a ser menos 18 vezes c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Né? A graça deste exercício é que a gente não precisa passar pela solução explícita de x1 dt, x2 dt e eliminar o parâmetro. Aqui a gente já tem essa solução. Muito bem. Tá? Então, essa é a primeira observação, um romano. A segunda observação é a parte que diz, é como uma revisão de cônicas, tá? Mas eu vou dar as respostas simplesmente de como representar essa cônica, com quais são os eixos de inclinação, né? Os eixos girados, né? E também qual os semi-eixos da elipse. Né? Essa é a segunda parte. O segundo item 2 romano do nosso parêntese matemático é que, né, que se o coeficiente A22 for diferente de zero, que é o que acontece aqui, né? Menos 1 diferente. E por que o coeficiente A22? Porque A22 é o coeficiente que na nossa equação está multiplicando o termo x1, x2, que é o termo cruzado.
Tá? Então, se esse coeficiente for diferente de zero, que é o que acontece aqui, né? A equação cartesiana dos eixos da família de elipses vem dada por dois pontos, vou denotar assim, x2 igual m, um coeficiente angular que eu vou chamar m-, que multiplica x1, essa é uma, e a outra seria x2 igual um coeficiente angular que eu vou chamar m+, vezes x1. Né? Como eu perdi a numeração, vou chamar aqui esta equação d.1 e d.2, onde quem são esses m+ e esses m-, esses coeficientes angulares, né? Onde m menos mais vem dado por menos A12 mais A21 mais menos, né? Aqui A12 mais A21 ao quadrado mais 4 vezes A22 ao quadrado. Tudo isto, então aqui, para respeitar a ordem menos mais, então aqui vai menos mais, dividido por 2A22. É assim que se calculam o m- e o m+. Isto tem o formato da solução de uma equação de segundo grau e, de fato, é a solução de uma equação de segundo grau. Mas não quero entrar nos detalhes de onde vem essa equação de segundo grau. Tá? Não, né? Vou passar esta fórmula para vocês, simplesmente. Então, digamos, aqui tem o coeficiente que a gente encontrou em nosso caso, que dava aquele raiz de 13 menos 3 sobre 2, ou com um sinal menos, trocando alguns sinais, vem desta fórmula, já vou citar, né? E a outra parte que nos está faltando aqui, tá? Vou colocar aqui um item aqui, tá. Vou colocar aqui como encontrar agora a razão dos semi-eixos, né? A outra parte. A medida, né? A medida dos semi-eixos né? Das elipses vem, né? de encontrar a intersecção destes eixos, que são duas retas, né? Vou fazer aqui um desenho rápido. Aqui teria uma reta, aqui teria a outra reta. Aqui está o eixo x1, x2 original, né? E aqui estaria o eixo x1', x2', né? E esta primeira seria a equação desse eixo, e esta segunda seria a equação desse outro eixo. Então, o que a gente está dizendo é que se a gente tiver aqui, por exemplo, uma elipse, aqui eu já assumi que estiver achatada ao longo do eixo x2', mas poderia não ser esse o caso, né? Mas se a gente quiser obter a razão, né, o valor desses semi-eixos A e B dessa elipse, o que a gente faz? A gente intersecta, por exemplo, a equação deste eixo com a própria equação da elipse. E daí vão aparecer duas soluções, esse ponto daí e esse ponto dali. E daí vai dar para ter quanto que vale esse semi-eixo. Tá? Este seria A, este outro seria B. Aí. Então, a medida dos semi-eixos das elipses vem de encontrar a intersecção de D.1, que são as equações
dos eixos D ponto 1 e D ponto 2, né? Intersectar isso com a equação da elipse, que é o que a gente tem na equação C. Com C. E aí vai dar para saber. Então, vou dar mais um detalhe desse cálculo. Então, façamos isso. Intersecção de D ponto 1, primeiro semi-eixo, com a equação C, que é a equação da elipse. Então, a gente vai substituir aqui, né? Vamos substituir a primeira equação, que é x2 igual m menos vezes x1. Então, aqui onde aparece x2 ao quadrado, aparece esta expressão ao quadrado. Onde aparece x2, aparece isso. Então, a gente vê que quando a gente substitui isso, vai ter três termos que contêm x1 ao quadrado. E vou poder colocar isso em evidência e vou poder dividir. Então, quanto que vem daí? Né? Vai dar que x1 ao quadrado seria 1 dividido por A21 mais 2A22 m menos A12 m menos ao quadrado. E aqui tem a constante K. Isso é o que a gente obtém para x1 ao quadrado. Né? Bom, e analogamente, né, para a intersecção de D ponto 2, do segundo semi-eixo, com C, a gente obtém a mesma fórmula trocando o m- por m+. 1 dividido por A21 mais 2A22 menos A12 m ao quadrado. Então, não é o mesmo x1, né? Esta é a intersecção do outro semi-eixo. Tá, mas há um detalhe. Há um detalhe que é importante que eu quero fazer notar aqui. Vou fazer de novo aqui o desenho. Estes são os eixos originais, x1, x2. Vou fazer aqui o desenho dos eixos oblíquos. Aqui. Vou fazer o desenho aqui de uma das elipses. Tá? Então, este seria x1', x2'. Ok. Tá. Esse x1 ao quadrado, que veio de... Então, esta equação deste eixo daqui é aquela que vem dada por x2 igual m menos x1. Tá? Então, quando eu intersectei esses valores para x1, quando eu tomo a raiz quadrada disso, vai dar um positivo, vai dar esse daqui e outro negativo, né? Aqui vai estar x1. Tá? O detalhe é que a medida do semi-eixo A, esse aqui está ali, não é exatamente o valor de x1. Né? x1 me está dando a projeção desse semi-eixo neste eixo x1. Né? Então, na verdade, o semi-eixo A é por Pitágoras. Né? Eu tenho que
obter x2 e obter a raiz quadrada de x1 ao quadrado com x2 ao quadrado. E somente isso vai me dar a medida desse semi-eixo A. Não é somente esse valor, né? Então, eu utilizei aqui a equação da elipse para chegar nessas expressões. Agora vou apagar aqui. Vou separar aqui. Né? Para o primeiro caso, né? O que a gente tem que obter? Então, tem que também obter x2. Então, o x2 como vai ser obtido? Simplesmente como x menos vezes x1. Tá? Mas vou colocar x2 ao quadrado é igual a m menos vezes x1 ao quadrado. Né? Então, com isto vai me implicar, então, que o semi-eixo A, que eu vou calcular por Pitágoras como x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Aqui tenho a expressão de x1 ao quadrado. A expressão de x2 ao quadrado, né, é m menos ao quadrado vezes x1 ao quadrado. Né? Então, agora sim eu tenho a expressão. Seria esse termo daí, seria 1 mais m menos ao quadrado dividido por esta expressão A21 mais 2A22 vezes m menos A12 m menos ao quadrado. São fórmulas chatas, né? Mas estou explicando de onde vêm as fórmulas. Vezes k. Então, esta expressão daqui, agora sim, isso me dá a fórmula matemática do semi-eixo A. E por analogia, né, a fórmula matemática do semi-eixo B, que se faz da mesma forma com o x2 ao quadrado, somando x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, é o mesmo trocando o sinal, trocando m menos por m mais. E aí eu posso calcular a razão dos semi-eixos, quanto dá a ao quadrado dividido por b ao quadrado. Tá? Então, de forma análoga, obtém-se a expressão de b ao quadrado. E então, o que eu quero aqui é escrever, então, finalmente, quanto é que dá a razão, qual é a fórmula para a razão dos semi-eixos? A ao quadrado dividido por b ao quadrado. Se a gente utilizar essas expressões. Então, vai ter aqui uma parte que é 1 mais m menos ao quadrado. Se a gente utilizar aqui, vai estar dividido por 1 mais m mais ao quadrado. Esse outro termo aqui vai ter um A21 mais 2A22 m menos. E são fórmulas longas, mas vai ficar aí a fórmula disponível. É só depois substituir. Vou mostrar aqui quando a gente substitui os dados das entradas da matriz do nosso exemplo. Tá? E aqui vai A21 mais 2A22m mais menos A12m mais ao quadrado. Então, esta é a outra fórmula que vale ouro. Tá? Vou chamar de fórmula E. Tá? Então, só para concluir a aula, então, vou ver no caso da nossa matriz A do exercício, quanto seria a fórmula para os coeficientes angulares m mais, m menos, e quanto daria quando a gente substitui aqui a razão dos semi-eixos. Então, em nosso exemplo, né?
Então, quanto é A12? Esse termo que está ali vale 2. Quanto é A21? Vale menos 5. E quanto é A22? Está aí, vale menos 1. Tá? Então, a fórmula do M+, se vocês substituem, obtém-se que eu dei era uma equação, a solução de uma equação de segundo grau. Se vocês substituem esses dados aí, né, a gente obtém exatamente que o M- vem dado por 1/2 raiz de 13 menos 3. Façam isso, tá? A fórmula já foi dada aí. E que o M+ vem dado por menos 1/2 raiz de 13 mais 3. Isso é que a gente obtém. Tá? E se vocês comparam com o nosso exemplo, quando eu coloquei quais eram as equações dos semi-eixos, eram exatamente, uma delas era x2, este coeficiente angular vezes x1, para o semi-eixo oblíquo, né? E a segunda era com este outro coeficiente angular, né? E se a gente substituir esses valores de M- e M+, e esses valores de A12, A21, A22 aqui, então quanto é o que a gente obtém? A gente obtém que A ao quadrado sobre B ao quadrado, se vocês substituírem lá, tudo, então, a fórmula aqui, dá 7 menos raiz de 13, tem que fazer as contas, tá? E aqui dá 7 mais raiz de 13. Isso aqui se obtém em limpo. Então, se a gente calcula, toma a raiz quadrada disso, né, calcula-se numa calculadora, o valor que dá a raiz quadrada disto dá aquele 0,565. Né, o que implica, então, se este for o semi-eixo A e este for o semi-eixo B, está dizendo que o semi-eixo A é basicamente a metade do semi-eixo B. Então, essas últimas fórmulas que eu coloquei, a fórmula de como calcular o M-, onde este M-, vamos substituir aqui. Nosso exemplo foi 1/2 raiz de 13 menos 3. E este outro daqui, esse outro seria x2 igual outro m com sinal negativo menos 1/2 raiz de 13 mais 3, x1, são 6. Não? Então, ficam disponíveis agora essas fórmulas, não precisa, eu não vou pedir que vocês deduzam essas fórmulas, ficam aí disponíveis, no caso em que vocês se encontrarem com autovalores imaginários puros. Na aula que vem, vou continuar resolvendo outros exercícios, com isso eu encerro esse parêntese matemático. Tá? Eu vou ver um seguinte exemplo, no caso em que as trajetórias de fase são espirais, mas são espirais elípticas, e aí vou utilizar estas informações. Muito bem, então vamos continuar resolvendo exemplos de sistemas lineares homogêneos de coeficientes constantes, onde a matriz A que está aí é inversível. A gente já sabe que nesses sistemas há um único ponto crítico, uma única solução de equilíbrio, e essa solução de equilíbrio é a origem. Então, o que a gente está fazendo é obtendo a solução geral do sistema. Nessa solução geral do sistema, você pode ver que 0, 0 é uma solução de equilíbrio, e o que a gente vem acrescentando em nossa análise é a parte da estabilidade. Por exemplo, nos 3 exemplos que vimos até agora, a gente viu que nos primeiros 2, o tipo de ponto crítico a gente deu nome, chama nó. Num caso,
ele era assintoticamente estável, no outro caso instável, né? E no último exemplo visto na aula passada, a gente viu um caso em que as trajetórias de fase eram elipses, né? O tipo de ponto crítico nesse caso se chama centro, né? E a estabilidade ele é estável, né? Então, vou continuar agora. Desta vez vou proceder mais rápido, já fiz com bastante detalhe cálculo de autovalores e autovetores. Desta vez vou simplesmente dar a resposta em cada exemplo, né? Então, exemplo 4. Também vai ser pego do Boyce de prima, né? É o exercício número 7, né? Da mesma seção, que é a seção 9.1 do livro de Boyce e de prima. Então, neste exemplo, o exercício é derivada do vetor x igual a matriz A, que vem dada por entradas 3, menos 2, 4, menos 1, né? x1, x2, e para ser resolvido na reta real. Então, neste exemplo, esta é a matriz A, né? Se a gente calcular o determinante dessa matriz, daqui dá menos 3, menos 8, dá menos 3 mais 8, isso dá 5. É diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, a matriz é inversível, que é o que a gente vem considerando. Então, solução. Então, nossa primeira etapa é encontrar a solução geral desse sistema, né? E a gente faz isso examinando os autovalores e os autovetores. Então, autovalores e autovetores da matriz A. Então, desta vez não vou fazer os cálculos, são exercícios para vocês fazerem, vou colocar simplesmente a resposta. Então, desta vez o que se encontra como autovalores é 1 mais 2i e 1 menos 2i. Este seria R1 e este seria R2. Ou seja, é um caso de autovalores complexos conjugados. Não é exatamente a mesma situação que a gente viu no último exemplo da aula passada. No último exemplo da aula passada, eram complexos conjugados de fato, mas com parte real nula, ou seja, eram imaginários puros. Desta vez, não são números imaginários puros, são complexos conjugados. Bom, então quando a gente obtém o autovetor associado a esse autovalor complexo, né, dá um autovetor cujas componentes, né, pelo menos uma delas é complexa, isso, né, e o que se sabe, né, é que o autovetor associado a outro autovalor é o complexo conjugado deste. 1 mais i. Tá? Essa parte, então, deixo para vocês fazerem os cálculos. É bom que vocês se familiarizem com isso, né? E, bom, tem esse procedimento de como passar da solução que vem escrita em termos complexos, né? Quando a gente monta a solução U de t, primeiro autovetor, né? Vezes exponencial, né? De R1 t, que neste caso vai dar algo que possui componentes complexas, né, parte real e parte imaginária, né, e como passar disso para a solução real, tem que abrir em parte real, parte imaginária, que foi o que eu fiz em detalhe no exemplo 3. Desta vez vou dar simplesmente a resposta, tá? O que a gente obtém para x de t é o seguinte, é C1, e o que eu vou colocar aqui multiplicando C1 seria o que a gente teria obtido aqui como parte real desta solução U de t. E aparece uma exponencial de t. E aqui na segunda componente vem cosseno de 2t mais seno de 2t.
E na primeira componente vem cosseno de 2t. Isso aí seria a primeira solução que se obtém como parte real de u dt aqui. Mais C2 também vai ter uma exponencial de t aqui na frente. E a segunda componente vem dada por seno de 2t menos cosseno de 2t. E aqui, seno de 2t. Então, esta é a solução geral do sistema, né? Onde C1 e C2 são constantes arbitrárias reais. Né? Então, nesta solução, se a gente escolher as constantes arbitrárias sendo nulas, aqui se obtém x de t igual a 0, e uma solução de equilíbrio porque não depende do tempo t. É algo que a gente já esperava. Né? Bom, então a seguinte etapa, a parte da solução analítica do problema, essa parte que aqui já está pronta, e a parte que a gente quer saber é qual é o retrato de fase. Vai ser algum diagrama aqui no plano x1, x2, onde a solução de equilíbrio 0, 0 vai estar indicada e algo está acontecendo em torno disso e a gente quer desenhar essas trajetórias aí. Vamos lá. Muito bem, a diferença do exemplo da aula passada, né? Aqui aparecem uns fatores exponenciais de t na frente, do seno e do cosseno, que antes não acontecia. Então, se pode obter a equação cartesiana das trajetórias de fase, só que fica algo extremamente feio. Né? Se pode fazer, tá? Então eu vou colocar, é possível obter a equação cartesiana das trajetórias de fase. Tá? Mas é uma equação muito feia, digamos em termos pragmáticos, se a gente quiser depois identificar como que o gráfico dessa curva que vai aparecer aí é extremamente complicado a partir dessa equação cartesiana. Tá? Mas a expressão é bastante complicada. Então, não é que não se possa encontrar essa expressão. Se pode, sim, tá? Mas, repito, a partir dessa expressão que ficaria para x1, x2, fazer o gráfico é uma coisa muito, muito difícil. Né? Então, o caminho que a gente vai seguir é visualizar, digamos, as equações paramétricas que a gente tem aqui. Né? Então, trabalhemos com as equações paramétricas. Né? Onde a gente escreve aqui x1 dt, a expressão de x1 dt e a expressão de x2 dt. Então, vou começar escrevendo x2 dt, que tem aquele C1, a exponencial de t, que multiplica cosseno de 2t mais seno de 2t. Depois, C2, exponencial de t, que multiplica seno de 2t menos cosseno de 2t. E aqui temos C1 vezes exponencial de t vezes cosseno de 2t mais C2 vezes exponencial de t vezes seno de 2t. Então, a ideia para visualizar o gráfico desta família de curvas, né,
que surge quando a gente varia o valor das constantes C1 e C2, a ideia é, momentaneamente, num princípio, a gente ignora este fator exponencial que está aqui. Né? A gente ignora que ele está aí. Depois a gente, é claro, tem que levar ele em conta. Mas se a gente ignorar momentaneamente, num princípio, né, esse fator exponencial que está ali, o que fica é uma equação, como a que a gente viu no exemplo 3, a equação paramétrica de uma elipse. Tá? Então, vou colocar aqui, ignorando, num princípio, o fator exponencial de t, né? Então, se a gente ignorar isso, então vou dar um outro nome porque não é a solução do problema. Vou chamar aqui de y1 de t, y2 de t. Então, ignorando aqui, vai aparecer C1 vezes cosseno de 2t mais seno de 2t. No segundo caso, C2 vezes seno de 2t menos cosseno de 2t. E no primeiro caso vai ser C1 vezes cosseno de 2t mais C2 vezes seno de 2t. Ok? Então, vamos colocar alguns números nas equações aqui. Tá? Aqui esta vai ser 1.1, 1.2. Essas são realmente as que correspondem às trajetórias de fase no plano x1, x2. Estas vão ser auxiliares, né? Vão ser auxiliares, não correspondem às trajetórias de fase, tá? Mas a ideia, esta daqui a gente sabe que são elipses e estas outras levam uma exponencial de t. O efeito dessa exponencial não vão ser mais elipses, mas vão ser espirais. Vão ser espirais elípticas. Então, o que a gente faz com esta informação de aqui é obter a orientação dessa elipse. Vai dar que uma elipse que está inclinada, como aquela que a gente viu no final da aula passada, né? Então, a gente vai obter os eixos dessa elipse e, além disso, o valor, a razão do semi-eixo das elipses, com as informações que eu passei para vocês na aula passada. Então, tendo essa elipse, depois a verdadeira curva é essa elipse, digamos, espiralada. Né? Assim que a gente vai construir o desenho das trajetórias de fase. Muito bem. Então, não vou fazer o cálculo aqui, porque fiz esse cálculo bastante detalhe na vez passada. Então, o que a gente sabe é que se pode eliminar o tempo t, trabalhando com essas duas equações. Né? Se obtém a expressão de cosseno de 2t, a expressão de seno de 2t, e se somam os quadrados, e aí se utiliza a identidade cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, e daí a gente consegue eliminar o tempo t. Tá? Então, eu vou escrever aqui qual é a expressão que se obtém eliminando o tempo t. Né? Então, eliminando t, né, em 2,1 e 2,2, né? Aqui eu vou dar a resposta. Obtém-se 2 pontos. Então, vai dar 2 vezes y1 ao quadrado menos 2 vezes y1, y2, tá? Mais y2 ao quadrado, igual c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Né? Que é uma equação de segundo grau, como aquela que a gente obteve na aula passada. Tá? Aquela da aula passada tinha um fator 18 vezes C1 ao quadrado, C2 ao quadrado, e aqui tinha outros números.
né? Mas é uma equação de segundo grau e a gente tinha argumentos para justificar que isto fosse uma elipse. Bom, então, dos resultados que a gente viu na aula passada, né, está um que fala que esses coeficientes por aí se pode identificar com a matriz A, né? Só que a matriz A do nosso exercício, esta que está aqui, né, não dá origem a esta equação. Tá? Então, aí tem que tomar cuidado na hora em que a gente identificar estes coeficientes. Então, esse era o coeficiente A21, mas por precaução vou denotar a linha 21. Esse que está aqui em nossa equação, se vocês revisam a equação que a gente obteve na aula passada, seria 2 a linha 22. Né? Vocês veem que estou tendo cuidado em chamar a linha, não de A. Tá? Porque não são os coeficientes que estão aqui. E aqui tem um fator 1 aqui, né? Então, esse seria menos A1, 2 linha. Então, a matriz, a linha que estou indicando aqui, seria aquela que daria origem a esta curva, a esta família de elipses. Que não é esta daqui, porque esta daqui vai dar origem a espirais elípticas. Mas tudo bem, mas com esta matriz, a gente tem as informações de como construir os eixos oblíquos, né? E também os semi-eixos, a razão dos semi-eixos. Tá? Então, com esses valores, então, por exemplo, a gente obtém nossas fórmulas, tá? Então, por exemplo, na expressão do M-, que eu dei para vocês essa fórmula na aula passada, tá? Vai lá nessa fórmula, substitui estes valores de A2, 1 linha igual 2, A2, 2 linha igual menos 1, A1, 2 linha igual menos 1, e o que a gente obtém é que M- vem dado por mais 1 meio raiz de 5 mais 1, tá? E o M+, dá menos 1 meio raiz de 5 menos 1. E então, vou aqui antecipando. Então, o que são esse M- e M+, né? São os coeficientes angulares do eixo x1' e do eixo x2'. Né? Então, a equação desta reta daqui seria x2 igual M- 1 meio raiz de 5 mais 1 x1. Essa equação. E a equação deste outro eixo é x2 igual ao M+, menos 1 meio raiz de 5 menos 1 x1. Né? Isso por um lado. E que mais? Está faltando a gente utilizar a fórmula que a gente escreveu para a razão dos semi-eixos A e B. Né? Porque isso vai dar uma família de elipses. Esta daqui, não aquela do exercício. Continuamos. Então, e também né, quando a gente calcula a razão A sobre B, utilizando as fórmulas que passei para vocês na aula passada, né, o que a gente obtém é que vem dada pela raiz quadrada, que vai 3 mais raiz de 5, dividido por 3 menos raiz de 5. Tá? E jogando isso numa calculadora, isto dá 2,618. Tá? Isso.
A coisa é que está dizendo que o semi-eixo A é mais do dobro de tamanho, maior do que o semi-eixo B. Né? Então, como que vai se ver isto aqui, então? Vou fazer de novo o desenho. Então, este é o retrato de fase x2, x1. Aqui vão estar os eixos oblíquos. Certo? Esta elipse eu vou fazer ela tracejada, tá? É uma elipse, desta vez está, vejam, A é maior do que B, mais de 2 vezes, então vai ser achatada ao longo desse eixo daqui, tá? Que este seria, olha, este seria eu deveria ter colocado y1 linha, tá? Não, e aqui y2 linha. Então, em princípio, seriam famílias de elipses que estão concêntricas aqui, mas que estão mais achatadas ao longo do eixo y'. Tá. Até aí tudo bem. Tá? Só que agora a gente retorna no nosso exercício. E no nosso exercício, não é a família de elipses y1, y2, aqui é a solução. É aquelas que têm um fator exponencial de t na frente. Então, isso significa que as nossas curvas, deixa eu ver com que cor eu faço aqui, significa que estão se afastando, né? Então, vou fazer uma aqui, assim, se afasta, então está espiralando, tá? Mais ou menos respeitando a orientação desta elipse. Não vai manter o formato da elipse porque leva um fator exponencial na frente. Né? Muito bem. Vou fazer mais uma outra curva aqui neste gráfico. Ali. Tá? Então, sempre vem a dúvida. Agora, em que sentido vão as setas? Né? Em que sentido? Vão, digamos, para fora ou para dentro? Bom, como tem um fator exponencial de t, né? O fator exponencial de t faz com que quando t tende a infinito, isto se esteja afastando. Né? Então, nesse sentido. Aqui, vem por aqui. Ali, aqui, assim. Então, esse é o retrato de fase. Então, aí está a solução de equilíbrio. Digamos, e todas estas curvas, estas trajetórias de fase, em t igual menos infinito, lá atrás em menos infinito estão se aproximando. Né? Lá em menos infinito estão se aproximando da solução de equilíbrio 0, 0. Mas eles estão se afastando. Então, o ponto crítico, que é a origem, 0, 0, neste caso se chama ponto espiral. Tá? Recebe o nome de ponto espiral. Está claro porque recebe esse nome, né? As curvas, né? As trajetórias de fase são espirais elípticas. E neste caso, como tinha um fator exponencial de t, as curvas vão se afastando, trata-se de uma situação de equilíbrio instável. Né? Esse ponto, a solução 0, 0 é instável. Se tivéssemos tido um fator exponencial de menos t na frente, isso teria feito que quando t for para mais infinito, a solução se aproximasse de 0.
tendesse para zero, aí nesse caso o ponto crítico continuaria sendo o ponto espiral e o que mudaria é que a estabilidade do ponto crítico seria assintoticamente estável, nesse caso. Opa! Muito bem. Então, esta é mais uma informação. Era um tipo de ponto crítico que não tinha aparecido. Vou continuar vendo outros exemplos para cobrir todos os casos. Exemplo 5 agora. Então, nosso sistema vai vir dado por derivada com respeito a t de x1, x2. Tá. A matriz 2 menos 1, 3 menos 2, x1, x2. Tá? Este é o exercício número 3 daquela sessão do Boyce de prima. Sessão 9.1, Boyce de prima. 2 menos 1, 3 menos 2. Então, neste caso, a matriz A, essa que está ali, se calcularmos o determinante dela, aqui o produto dá menos 4, menos 3, dá menos 4 mais 3, dá menos 1. Diferente de zero, portanto, a matriz é inversível. Então, solução. Então, como eu falei, agora eu vou deixar para vocês fazerem os detalhes dos cálculos. Eu vou colocar aqui já quais são os autovalores e os autovetores da matriz A. Autovalores e autovetores de A. Desta vez, obtém-se que o primeiro autovalor é R1 igual mais 1, o segundo autovalor é R2 igual menos 1. O autovetor associado a este autovalor é que 1, que vem dado por 1, 1. E o autovetor associado a R2 igual menos 1 é que 2 igual 1, 3. Tá? Façam esse cálculo. Tá? É importante que vocês façam isso para relembrar esse tipo de cálculo que se vê em EDO1. Bom, aqui, a partir disso, a gente já monta a solução geral do sistema, né? Solução geral do sistema. Então, vai ser x de t igual constante C1 vezes primeiro autovetor, 1, 1, vezes exponencial de R1t, da exponencial de t simplesmente, mais C2, segundo autovetor, 1, 3, vezes a exponencial de R2t, que é a exponencial de menos t. E na continuação, o que a gente quer saber é como é o retrato de fase deste problema.
Muito bem. Então, coloquemos aqui determinação da equação cartesiana. Das trajetórias de fase. Então, eu abro explicitamente aqui qual é a expressão para a primeira componente da solução x1 de t, olhando lá. Então, a gente tem que é C1 vezes exponencial de t mais C2 vezes exponencial de menos t. E a segunda componente, x2 de t, olhando a nossa solução, é C1 vezes exponencial de t mais 3 vezes C2 exponencial de menos t. Está tudo ok. Então, vou colocar aqui 1.1, 1.2. Então, o que a gente deve fazer é eliminar o parâmetro t. Né? Fazer alguma manipulação matemática com essas expressões para eliminar o parâmetro t. Tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, não é a única forma de se fazer, tá? Mas eu vou encontrar qual é a expressão de exponencial de t, né? E qual é a expressão de exponencial de menos t, tomando combinações lineares das duas equações. Tá? Então, calculando, né? Se multiplicar por 3 aqui, vou eliminar C2. 3 vezes a primeira, tá? Menos a segunda. 3 vezes equação 1.1 menos 1.2. Se multiplicar por 3 aqui e subtrair esta daqui, vou fazer com que desapareça C2. Né? E o que vai sobreviver? Aqui vai ficar 3 vezes C1 menos C2. Né? Isso vai dar 2 vezes C1 exponencial de t. Isso vai ter que ser igual a 3 vezes x1, né? Menos x2. Então, daqui eu isolo e obtenho a expressão de exponencial de t. Vou escrever assim, exponencial de t igual 3x1 menos x2 dividido por 2c1. Esse é um primeiro cálculo. Vou chamar isto de 2.1. Então, da mesma forma como procedi aqui para encontrar exponencial de t, agora vou encontrar exponencial de menos t. Tá? Então, para encontrar exponencial de menos t, é simplesmente subtrair estas duas, né? Porque daí some o termo com C1 exponencial de t. Então, calculando a diferença dessas equações, vou calcular a segunda menos a primeira. Tá? Então, vai sumir aqui. Aqui vai aparecer 3C2 menos C2. Isso vai dar 2 vezes C2, multiplicando a exponencial de menos t. Então, vai ser x2 menos x1. E daqui, então, a gente tem a expressão para exponencial de menos t. A expressão de exponencial de menos t é x2 menos x1 dividido por 2c2. E aqui isto vou chamar de equação 2.2. Bom, e agora sim que é direto eliminar o parâmetro t entre uma e a outra, né? É simplesmente multiplicar uma vezes a outra, e o produto da exponencial de t com exponencial de menos t, isso vai dar 1. E aí some o parâmetro e aqui vai aparecer o produto. Mas é a expressão que envolve x1 e x2 e na qual está ausente o parâmetro t. Tá? Então, multiplicando, (2.1) e 2.2,
né? Então, vai aparecer aqui, vou escrever assim, 3x1 menos x2, aqui vai aparecer x2 menos x1, estaria dividido por 4C1C2, vou colocar isto aqui do lado direito, 4C1C2. E bom, essa é a equação das trajetórias de fase, né? Esta curva quadrática também. Só que desta vez não vão ser elipses, né? Esta vez é uma família de curvas que possui assíntotas aqui em x2 igual a x1 e aqui em x2 igual a 3x1. Né? Então, esta é a equação cartesiana das trajetórias de fase. Essa equação que está ali. Tá? Então, façamos esse desenho. Tá? Olha, por se tratar de uma equação quadrática, né? É uma cônica. Essa cônica a gente tem três possibilidades: elipse, hipérbole ou parábola. Né? Mas a única dessas cônicas que apresenta assíntotas, a única delas é a hipérbole. Então, isto aqui é uma família de hipérboles, né? E que tem essas assíntotas. Então, retrato de fase. Então, uma dessas curvas, dessas assíntotas, é x1 igual a x2. Eu vou fazer com verde. Mais ou menos. E a outra delas é x2 igual a 3 vezes x1. Então, uma coisa aqui. Coeficiente. Tá? Então, vou deixar só aqui sinalizado. Aqui está o ponto 1, 3. E aqui está o ponto 1, 1. São as equações das assíntotas, né? Então, vou escrever aqui num cantinho para a gente não perder de vista. Uma delas vem dada por x2 igual a x1, essa daqui. E a outra vem dada por x2 igual a 3x1. Tá? São as assíntotas. Muito bem. O que resta aqui tem que ser hipérboles, né? Então, são curvas assim. São hipérboles que apresentam estas assíntotas. Tá? Aqui vem uma outra que é assim. Ali. Né? E está faltando determinar, é claro, qual é o sentido das setas, né? Para ter um diagrama, um retrato de fase que seja completo. Né? Então, eu apaguei aqui a solução, mas vou escrevê-la de novo do outro lado do quadro. Talvez vou escrever isto aqui neste cantinho, porque quero fazer o desenho aqui, explicar o que está acontecendo. Nossa solução vinha dada por x de t igual a C1. O primeiro autovetor era 1 vezes exponencial de t. Depois C2, o segundo autovetor, 3
exponencial de menos t. Ok? Muito bem. Vejam, e isto não é coincidência, tá? Que 1 é o vetor de direção precisamente dessa assíntota, da primeira delas, aqui. Né? Essa assíntota, precisamente o vetor de direção é 1. Né? Este é o nosso autovetor Ψ1. Né? Então, vou colocar aqui do lado Ψ1 para me lembrar de que esse autovetor está indicando o sentido dessa assíntota. E este outro é Ψ2. Não é coincidência que ele seja o vetor de direção desta outra assíntota. Né? É 1, 3. 1, 3. Isso não é coincidência. Tá? Como que se pode justificar que apareça isso? Da seguinte forma. As diferentes trajetórias de fase, né, no retrato de fase, aparecem quando a gente vai atribuindo diferentes valores para as constantes C1 e C2. Então, em geral, estas curvas são hipérboles. Tá? Há um par delas muito peculiares, que é quando coincidem com as assíntotas. Tá? Quando que acontece isso? Isso acontece quando uma das constantes, suponhamos que seja C2, é nula. Se a gente escolher uma dessas constantes, C2 sendo zero, a nossa solução tem esse formato. X de t igual a C1 vezes 1 vezes exponencial de t. Tá? Se a gente chamar esse exponencial de t um parâmetro lambda, o que a gente teria aqui é uma reta que passa pela origem. É uma reta que passa pela origem, a equação vetorial de uma reta que passa pela origem, onde o vetor de direção dela é C1 vezes 1. Né? C1 vezes 1 é um múltiplo de 1. Então, precisamente, é essa reta daí. E agora, uma informação que a gente obtém aqui, que a gente não obtém da equação cartesiana, é o sentido das setas. Né? Se a gente escolher um valor para C1 que seja positivo, este vetor de direção vai ser 1, aponta positivamente, e esta exponencial de t vai fazer com que se afaste da origem. Então, aqui se afasta. Né? Aqui está a nossa solução 0, 0, que é a nossa solução de equilíbrio. Tá? Mas ainda mantendo o caso em que C2 for zero, o que acontece se a gente escolher um valor negativo para C1? Por exemplo, menos 1. O vetor de direção seria menos 1, né? Que significa que está apontando para lá. E quando a exponencial de t, quando t vai aumentando, vai se afastando mais e mais da origem. Então, ficamos pela mesma reta do outro lado, no terceiro quadrante, aqui vai se afastando. Então, este sentido das setas é informação que não se pode obter a partir da equação cartesiana. Muito bem, vejamos agora outro caso. Outro caso é aquele em que C1 vale zero e C2 é diferente de zero. Então, se zerar C1, né, aqui fica... tem exponencial de menos t, também fica a equação de uma reta. É uma reta que passa pela origem, cujo vetor de direção desta vez é o vetor 1, 3, que é exatamente a equação dessa outra assíntota. Né? E aí está 1, 3, esse vetor de direção. E o que muda com relação ao caso anterior? O que muda é que por causa de ter uma exponencial de menos t, quando t vai para infinito, se aproxima da origem. Então, significa que ao longo desta outra assíntota, a solução se aproxima da origem. Quando C2 for positivo, estou neste lado da reta, e quando C2 for negativo, estou no lado aqui de baixo, no terceiro quadrante, e também vai se aproximando da origem, quando t é infinito. Né? Então, ao longo de uma das assíntotas, vai se afastando, né? E ao longo exatamente da direção indicada pelo primeiro autovetor, e ao longo da outra assíntota, da direção indicada pelo segundo autovetor, ela vai se aproximando. E bom, e então, para as outras hipérboles da família, que são as que são obtidas quando C1 e C2 são diferentes de zero. Bom,
que são estas outras curvas daqui, deve acompanhar de forma consistente o que está sendo afirmado aqui. Então, vejam, este ramo desta hipérbole deve seguir esse sentido, vindo de cá, e ele dá uma curva, dá uma volta aqui e segue para cá. Está tudo consistente com essa dali. Esta outra que vem aqui também, vem ali e retorna para aí, em coerência, em consistência com esse sentido dessas setas. Bom, e aqui embaixo, também vai vir por aqui, dar essa volta aí, ali, assim. E também a gente pode falar o que acontece com estes outros ramos de hipérboles que estão à direita. Então, vem aqui por baixo, continua, e vocês veem que vai acompanhando o sentido dessas setas, né? Varia em forma contínua. E aqui, o sentido contrário. E esse agora sim, especificando o sentido das setas, esse é o retrato de fase, isso sim. Né? O que nos está faltando falar aqui, esse tipo de situação também é diferente das que a gente tinha visto até agora. Este é um outro tipo de ponto crítico. Devido a essa dupla característica, né, que ao longo de uma das assíntotas a solução se afasta e ao longo da outra se aproxima, né, esse tipo de ponto crítico é chamado de ponto cela. Né? Ponto cela. E, neste caso, se fala simplesmente que é instável. Né? Se a gente se afasta um pouquinho do ponto crítico inicial, que é a origem, 0, 0, né? A solução se afasta. Há um único caso muito particular quando ela se aproximaria. Se eu me afastar da solução de equilíbrio ao longo exatamente dessa assíntota. É o único caso em que eu me afasto um pouco e retorno. É o único caso dentro de uma infinidade de possibilidades. Por isso a gente fala simplesmente que a solução de equilíbrio é instável. Né? Em geral, quando eu me afastar da origem, nunca mais vou retornar nele. Então, escrevamos isso. Então, neste caso, né, o ponto crítico, que é a origem, recebe o nome de ponto de cela. Né? E neste caso, trata-se de uma solução instável. Essa solução L é uma solução de equilíbrio instável. Muito bem. No final, então, quando eu terminar de ver os exemplos, eu tenho mais 2 exemplos para a gente ver. A gente vai fazer um resumo, uma tabela resumo de todas estas situações. O nome que se dá aos diferentes pontos críticos e o tipo de estabilidade que aparece. Tudo isso vai estar resumido com os autovalores. Muito bem. Passemos para o seguinte exemplo. Exemplo 6. Vou tirar aqui. Então, este exemplo número 6 vai ser o exercício número 11 daquela sessão do livro de Boyce de Prima. Tá? Aqui vai ter mais uma expressão muito simples. A matriz que está aqui é simplesmente menos a identidade. Tá? Então, o determinante dela é mais 1. Bom, mas é diferente de 0, é inversível. Tudo bem.
Então, solução. Vou simplesmente escrever qual é a resposta dos autovalores e dos autovetores da matriz. Tá. Façam os cálculos, não é difícil, mas é bom que vocês soltem a mão com isso, se familiarizem. Tá. Neste caso, digamos, a surpresa que a gente obtém é que os autovalores estão repetidos. R1 e R2 coincidem e são iguais a menos 1. Tá? Mas quando os autovalores se repetem, pode acontecer duas possibilidades. Que haja só um autovetor ou que haja dois autovetores que de fato sejam linearmente dependentes. Neste exemplo, há dois autovetores. Se 1 vem dado por 1, 0, e se 2 vem dado por 0, 1. Né? Quando há dois autovetores, é a situação simples. A gente monta diretamente qual é a solução geral do sistema, seguindo o formato padrão. Autovetor vezes a exponencial de RT. Né? O que poderia acontecer é que se há um autovetor só e não dois, não é tão trivial encontrar a outra solução. Mas isso é algo que se vê em EDO1. Isso vai acontecer no seguinte e último exemplo. Tá? Neste ainda, digamos, as coisas se comportam bem. Então, x de t vai ser constante arbitrária C1 vezes primeiro autovetor, 1, 0, vezes exponencial de R1t, exponencial de menos t, mais constante arbitrária C2, vezes segundo autovetor, 0, 1, vezes exponencial de menos R2t, que também é exponencial de menos t. Então, isso se vê em EDO, mas percebam que, apesar de estarem repetidos, admite aqui a mesma função exponencial de t. E não são linearmente dependentes estas soluções, e o motivo disso é porque está multiplicado por um vetor. Então, a função vetorial que leva a essa exponencial de menos t e esta outra função vetorial que também leva a essa exponencial de menos t, essas funções vetoriais são linearmente independentes, apesar de que apareça uma mesma exponencial de menos t. Como isso tem um caráter vetorial de vetores, são linearmente independentes. Temos aqui. Bom, e como que vai ser então o gráfico das trajetórias de fase? Como que vai ser o retrato de fase? É bastante simples neste caso. É até mais simples que os casos que a gente considerou nos exemplos anteriores. Então, isso se vê facilmente reescrevendo a solução x de t, né? Dá para colocar em evidência aquela exponencial de menos t. Então, aqui vai ter C1 vezes 0 mais C2 vezes 0, 1. Eu posso colocar em evidência aqui a exponencial de menos t. Né? Então, aqui tenho algum vetor dado. As componentes deste vetor dependem das constantes arbitrárias C1 e C2. Tudo bem, mas uma vez que eu escolhi C1 e C2, é um vetor fixo. E está multiplicado por exponencial de menos t. Né? Se eu chamar tudo isso de lambda, né? O que está escrito aqui, um vetor fixo vezes lambda, é a equação paramétrica de uma reta. Né? De uma reta que passa pela origem. Então, as trajetórias de fase são retas. Tá? Então, o retrato de fase
x2. Né? Então, o que eu falei isso, para uma escolha de C1 e C2, né? Suponhamos que C1 e C2 seja positivo, vai dar algum ponto aqui no primeiro quadrante. Né? Quando t evolui, vai dar uma reta, e quando t evolui, exponencial de menos t vai para zero, então vai dar uma reta que tende para cá. Vou fazer aí a reta, mas se aproxima da origem, que é a nossa solução de equilíbrio. Se a gente escolher o mesmo valor de C1 e C2 que eu escolhi aqui, mas com sinal negativo, ou seja, por exemplo, se eu escolhi 1, se eu escolher agora menos 1, vai dar a mesma reta, mas a parte dela que está no terceiro quadrante, a continuação aqui, e quando t vai para o infinito, ela tende a zero. Né? Isso que eu acabei de fazer aqui, se eu alterar agora o valor de C1 e C2, por exemplo, 1, 2, vai dar outro ponto aqui. Né? Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. É uma reta onde, se estiver no primeiro quadrante, tende para zero, e se estiver no terceiro quadrante, também tende para zero, nesse sentido. Né? E agora, os casos de estar nos quadrantes 3 e 4, é simplesmente escolher um outro valor para C1 e C2. C1 negativo e C2 positivo. Tá? Outra reta aqui, também vai se aproximando aqui. Também vai se aproximando aqui. Né? Em particular, pode ser o caso que esteja aqui no eixo. Também vai se aproximando por aqui. Se estiver neste eixo vertical, também vai se aproximando por aqui. Então, eu deixo como um exercício proposto, que não é difícil, né? Se a gente obtém quanto é a expressão de x1 e quanto é a expressão de x2, e a gente elimina o tempo t, é super fácil, mais simples, muito mais simples que nos casos que a gente viu até agora. Né? A equação cartesiana que se obtém, tá? É a seguinte. Tá? C2 vezes x1 é igual a C1 vezes x2. Tá? Esta é a equação cartesiana das trajetórias de fase. E, de fato, esta é uma família de retas que passa pela origem. Né? Mais uma vez, a partir da equação cartesiana das trajetórias de fase, não é possível determinar o sentido das setas. Isso só se pode fazer a partir da expressão vetorial das trajetórias de fase, que é esta que está aqui. Né? Por causa de ter uma exponencial de menos t, vem se aproximando da origem. Se tivesse uma exponencial de mais t, estariam se afastando. Né? Isso tem implicância imediata na estabilidade da solução. Neste caso, a gente vai falar que se trata de um ponto de equilíbrio assintoticamente estável. Quando t vai para o infinito, se aproximam da solução de equilíbrio. E este tipo de configuração, né, como que chama isto? Isto é um nó também, mas é um nó específico que se chama nó próprio. A gente já tinha falado de nó anteriormente, tá? Este se chama nó próprio quando os autovalores coincidem. Então, o ponto crítico, que é a origem, tá? Recebe o nome de nó próprio. Né? E eu já mencionei, a solução 0, 0 é uma solução de equilíbrio assintoticamente estável. Ele é uma solução de equilíbrio assintoticamente estável.
E muito bem, agora vou colocar o último exemplo, né? E com isso depois eu passo a fazer uma tabela resumo de todos os casos. Exemplo 7. Então, trata-se do exemplo número 7. Né? Daquela seção do livro de Boyce de Prima. As entradas da matriz A são 3, menos 4, 1 e menos 1. E a gente faz o nosso dever sagrado de confirmar se esta matriz é inversível. O determinante aqui, o produto dá menos 3, né? E menos 4. Isso vai dar menos 3 mais 4, isso dá 1. É diferente de 0 e, portanto, esta matriz é inversível. Então, mais uma vez, eu vou deixar para vocês fazerem os cálculos detalhados de quais são os autovalores e dos autovetores e eu vou escrever aqui a resposta. Fazendo os cálculos, o que se obtém como autovalores? Tá? Se obtém desta vez que é mais 1 e está repetido. Do mesmo jeito que aconteceu no exemplo anterior. Estão repetidos, mas a grande diferença entre este exemplo e o exemplo anterior é que desta vez há somente um autovetor. Esse autovetor é dado por 2, 1. Então aqui não há um outro autovetor. Há somente um autovetor. Ou se vocês quiserem, se houver algum outro autovetor, é linearmente dependente deste daqui. Tudo bem. Então, com isso, dá para construir a primeira solução seguindo a estrutura padrão, né? A solução geral. Né? X de t. Então, vai uma constante arbitrária C1 vezes autovetor 2, 1, vezes a exponencial de R1t, que é exponencial de t. E a interrogante é qual é uma segunda solução do sistema que seja linearmente independente da primeira. Então, não vou entrar nesse detalhe, não possui esse formato, vocês vão ter que revisar isso de EDA1, tá? É uma que tem um formato de um vetor vezes exponencial de t, mais um outro termo com t vezes exponencial de t. Tá? Eu vou colocar aqui qual é a resposta, tá? C2. Tá. Então, aqui abro um colchete, e aqui vai 1, 0, exponencial de t, mais 2, 1, t vezes exponencial de t. Tá? Então, vou deixar para vocês revisarem isso. Isso se vê em EDA1, né? Mas menciono sim que não é coincidência. O vetor que está multiplicando aqui, t vezes exponencial de t, é o mesmo autovetor daqui. Isso não é coincidência. Tá? Isso sempre vai acontecer. Né? O que deve ser feito é encontrar qual é este outro vetor que está aqui. Isso só fazendo o cálculo. Tá? Então, esta é a solução geral deste sistema de EDOs. Né? Então, a gente quer saber qual é o retrato de fase neste caso. Então, a gente vai seguir a mesma ideia do exemplo anterior, porque todos os termos contêm este fator exponencial de t. Aparece aqui e aparece aqui. Então, vou colocar esse exponencial de t em evidência. Só que desta vez não vai ser tão simples o retrato de fase como o caso anterior,
né, que eram famílias de retas que passavam pela origem, porque desta vez, quando eu já tenha fatorado, tenha colocado em evidência a exponencial de t, vai ficar dentro do quociente uma dependência em t, que não acontecia no caso anterior. Então, a família de curvas desta vez não vai ser uma família de retas. Então, vou aproveitar o que está escrito aqui. Como é que vai ficar desta vez? Aqui vai ter C1 multiplicando um vetor 2, 1, mais C2 multiplicando um vetor 1, 0. Até aí se parece com a estrutura que a gente viu no exemplo anterior, mas agora vem um C2, aqui C2 multiplicando 2, 1, e aqui aparece um T, que não apareceu no exemplo anterior. Tudo isto multiplicando a exponencial de t. Então, claramente, não é a mesma situação do exemplo anterior, né? Então, é mais complicado, sim. Tá? Então, eu vou dar uma justificativa qualitativa, tá? Como é o retrato de fase. Não é trivial se dar conta de como que é o desenho do retrato de fase. Há uma parte, sim, que dá para ser vista. Essa vou justificar bem. Tá? Vou deixar aqui onde vou fazer o desenho do retrato de fase. Então, qual é o caso simples? Né? É um caso particular da família de curvas que está ali. O caso simples é quando a gente considera a situação em que C2, a constante arbitrária C2, vale 0. Tá? Vou mencionar aqui. Se C2 igual a 0, como fica essa solução? Ela fica como x de t igual a esse termo daqui. C1 vezes 2, 1. O segundo e o terceiro estão ausentes por causa de C2 ter sido escolhido nulo. E exponencial de t. Né? E este é o caso que já apareceu aqui. Isto corresponde a uma reta que passa pela origem, né? E cujo vetor de direção é 2, 1. Né? Então, se eu colocar aqui x1 igual a 2, x2 igual a 1, tá? Aqui vai estar a origem, né? Então, é uma reta aqui, ali, tá? E bom, o que acontece? Quando eu escolho C1 positivo, vai dar o vetor 2, 1, que está aqui no primeiro quadrante, e por causa de levar esse fator exponencial de t, né, quando t aumenta, esse fator cresce sem parar, significa que a solução vai se afastando da solução de equilíbrio 0, 0. Significa que o sentido das setas é assim, se afasta. Esse é o caso em que eu escolher C1 positivo. Se eu escolher C1 negativo, estamos no terceiro quadrante e também quando aumenta t, a gente se afasta. Então, essa é a parte do gráfico do retrato de fase que dá para deduzir analiticamente. Agora, o que vem na continuação é uma coisa mais qualitativa. Tá? Vamos lá. Agora, suponhamos que estamos na situação em que temos C1 diferente de 0 e C2 diferente de 0. Então, momentaneamente, tá? Só por uns momentos, eu vou ignorar esse fator exponencial de t, que faz toda a diferença, tá? Mas só para ter uma ideia. Se eu ignorar esse fator exponencial de t, então a gente fica aqui com a equação de uma reta, né? Ignorando, então, isto está num parêntese, tá? Porque o fator exponencial de t está ali, mas momentaneamente, como eu falei, vou ignorar a presença dele,
Então, C2, 1, 0 mais C2, 2, 1, T. Tá. Estou ignorando o fator exponencial de T. Aqui corresponde esta equação que está aqui. Então, é a equação paramétrica de uma reta. É a equação paramétrica de uma reta com vetor de direção 2, 1. Bom, aí vai depender do sinal de C2, se é 2, 1 ou menos 2, menos 1, mas é a mesma direção, né? E que passa por este outro ponto daqui. Então, 2, 1 é exatamente o vetor de direção dessa reta. Então, esta daqui seria uma reta paralela à reta que eu acabei de traçar. Então, essa é uma informação importante. Então, se não estiver presente esse fator exponencial de t, isso daqui seria uma reta paralela a essa que está ali. Então, vou fazer assim muito clarinho aqui, porque realmente não é esta curva. Tá? Não é essa curva, né? E agora, quando t aumenta, então a gente percorreria essa reta para lá. O detalhe é que devo levar em conta essa exponencial de t, então isso vai se afastar mais e mais. Tá? É uma justificativa muito rápida e qualitativa. Tá? Eu vou dar aqui qual é a resposta. Se obtém uma coisa assim, que vai se afastando assim. Vem por aqui e continua por aí. Se eu colocar outro aqui, assim. Né? Por aqui, continua por aí. Aqui, assim. Né? Nunca vai acontecer de ter uma curva que venha direta aqui. Todas dão uma voltinha. Por muito pequena que seja, passa por aqui. Tá? Então está preenchido toda esta parte do plano que está abaixo dessa reta em verde. E pelo outro lado faz um comportamento muito similar. Vai nessa direção e depois para cá. Vai assim e depois para cá. Assim, depois para cá. E aqui também. Dá uma volta pequenina e já vem para cá. Tá? Então, essa parte não estou justificando. Só dei um argumento qualitativo. A única que está bem justificada é a parte desta reta daqui. Então, é uma situação bastante mais complicada que o desenho do caso anterior, né, em que a gente tinha um nó próprio. Bom, este é um caso também que se repetem os autovalores, né? Então, o nome que se dá a este ponto crítico é nó impróprio. E neste caso, por causa das setas, né, as trajetórias de fase estarem se afastando da origem, se trata de uma situação de equilíbrio instável. Né? Então, vou finalizar colocando isso. O nome que se dá a esse ponto crítico, que desta vez se chama nó impróprio, né, e que se trata de uma equação, uma solução de equilíbrio instável. Então, o ponto crítico 0, 0 recebe um nome de nó impróprio. Né? E ele é uma solução de equilíbrio instável neste caso, né? Porque se afasta da origem. Ok? Então, agora sim, eu vi 7 exemplos onde fui cobrindo diferentes possibilidades. O que a gente viu é que há 3 características para a estabilidade. Uma solução de equilíbrio pode ser estável quando tem essas elipses que ficam a solução eternamente girando em torno da origem. É o único caso. E as outras 2 possibilidades é que se trate de uma solução instável quando se afasta
do ponto crítico, e a outra é que seja assintoticamente estável. Esses são os 3 tipos de estabilidades, né? E pontos críticos, aí tem mais nomes. Acabamos de ver aqui nó impróprio, um nó próprio, ponto de Sella. A gente vê que tem ponto espiral também, tem centro, tem nó. Então, tudo isso vai aparecer na seguinte tabela resumo. Tá? Vou apagar aqui. Eu vou finalizar a aula com esta tabela resumo, que vale ouro, tá? O que eu vou resumir aqui. Resume tudo o que a gente viu nos exemplos. E esta tabela resumo também vai ter implicâncias para os problemas que a gente quer atacar, que são os problemas de sistema de EDOs não lineares, planares. O que a gente vai ver aqui vai ser herdado em grande parte, não 100%, mas 90% do que está aqui também vai ser válido para um sistema de EDOs que seja não linear. Tá? Então, vale ouro esta informação daqui. 5.5.3. Então, tabela resumo. De estabilidade. Do sistema planar. De x de t igual a x, né? Onde a matriz A deve ser inversível. Tá? Na próxima aula eu vou começar vendo o caso do que acontece com esse sistema quando a matriz A não for inversível. Muito bem, então aqui vamos ter 3 colunas. Numa delas a gente vai ter os autovalores. Outra, vamos ter aqui o tipo de ponto crítico. E na terceira coluna, a estabilidade da solução 0,0. Então, aqui. Tá. No primeiro caso, aqui vamos ter a situação em que R1 e R2 possuam o mesmo sinal, os dois sejam positivos. Esse vai ser um caso. E outro caso em que R1 e R2, os dois sejam negativos. Isso apareceu nos primeiros 2 exemplos. Tá. Nos primeiros 2 exemplos, o tipo de ponto crítico que apareceu, a gente deu o nome de nó. Opa. Quando os autovalores, os dois eram positivos, a gente teria, por exemplo, uma exponencial de 2t e uma exponencial de 4t, as soluções estavam se afastando. Então, nesse caso, se trata de uma solução de equilíbrio instável. E, por outro lado, quando os dois autovalores fossem negativos, por exemplo, menos 1 e menos 2, a gente tinha exponencial de menos t, exponencial de menos 2t. Né? Quando t vai para o infinito, essas duas exponenciais morrem e a solução tende a ser a solução 0,0. Então, a gente falava de ser uma solução assintoticamente estável. Depois, a situação em que os autovalores possuem diferente sinal. R2, por exemplo, negativo e R1 positivo.
Tá? Tanto faz qual deles é positivo e qual deles é negativo. Tá? Se vocês revisam, esse foi um caso que a gente viu ainda nesta aula de hoje, né? Por exemplo, era um caso em que o R1 era mais 1 e o R2 era menos 1. Né? O que interessa é que o sinal deles é diferente. Nesse caso, foi a situação em que apareceu um ponto de Sela. Né? E tratava-se de uma situação instável, de equilíbrio instável. Depois, veio o caso, vou colocar aqui o caso dos autovalores repetidos, que são estes últimos dois exemplos que a gente viu. Tá? R1 igual a R2, uma situação em que sejam positivos, outra situação em que os dois sejam negativos. Bom, se os dois são positivos, significa que vai ter uma exponencial de 2t e outra exponencial de 2t. Né? Então, quando t vai para o infinito, se afasta. Então, nesse caso, se trata de uma situação de equilíbrio instável, claramente. E quando os dois autovalores forem negativos, vou ter exponencial de menos 2t. Aparece sempre exponencial de menos 2t. Quando t vai para o infinito, a solução tende à solução de equilíbrio 0, 0. Então, se trata de um equilíbrio assintoticamente estável. Bom, e este caso em que os autovalores se repetem são os últimos dois casos que a gente viu. Trata-se de uma situação de nó próprio ou nó impróprio. Nó próprio. E o caso do nó próprio era o caso em que tinha dois autovetores. A matriz tinha dois autovetores, né, linearmente independentes. Então aqui eu vou colocar dois autovetores. Nesse caso se tratava de um nó próprio, né, ou nó impróprio, que foi o último que eu vi, que é a situação quando tem um autovetor somente. A matriz só tem um autovetor. Que mais? Bom, os casos que restam são os casos em que envolve números complexos. Então, no primeiro caso, R1 e R2 sejam complexos, ou seja, que não seja imaginário puro. Seja da forma lambda mais menos mi. Sempre vai acontecer que são complexos conjugados. Né? Se aparece lambda mais mi, necessariamente o outro é lambda menos mi. Então, aqui vai ter uma situação em que lambda for positivo e outra em que lambda for negativo. Então, quando tem número complexo, com parte real e parte imaginária diferente de zero, é o caso de uma espiral. É o caso de um ponto espiral, né, que a gente viu no início da aula de hoje. Ponto espiral. Né? E, bom, se a parte é real, tem que lembrar que tem uma exponencial com isto no expoente vezes t. Né? Então, quando esse lambda é positivo, por exemplo, lambda igual a 2, vai ter uma exponencial de 2t, e esse i, mi, vai dar origem a um seno de mit, cosseno de mit. Mas essa parte daí vai ser uma exponencial de 2t. Né? Se lambda é positivo, como 2, significa que vai aparecer uma exponencial de 2t, vai estar envolvida aí no meio da fórmula, e quando t vai para o infinito, isso se afasta. Né? Então, nesse caso, se trata de uma solução de equilíbrio instável. E quando esse lambda for negativo, menos 3, vai ter um seno, as combinações de senos e cossenos, mas vão estar multiplicadas por uma exponencial de menos 3t.
E quando t vai para o infinito, essa exponencial de menos t vai para zero. Então, isso tende à solução de equilíbrio 0, 0 quando lambda for negativo, mas tende assintoticamente. Então, a situação é uma solução assintoticamente estável.